Aliás, a paz, meus queridos irmãos, vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Salmo 88, do verso 1 ao verso 3, que nos fala assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chega a minha oração perante tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e minha vida se aproxima da sepultura. Este salmo são 18 versos, e 18 versos de grande tristeza, de grande angústia. O salmista abre o coração para Deus e clama por socorro. O salmista aqui é um homem que está em profundo sofrimento. Ele está em uma profunda angústia de sua alma. Este homem, ele é um homem que se vê abandonado por Deus no momento mais triste da sua vida. E essa é a relação que ele vai dando durante a medida que ele vai escrevendo o seu salmo, este cântico. A dor que está no seu coração. Ele grita por socorro, mas os céus estão cerrados. Ele busca uma solução na parte do Senhor, mas parece que o céu está um céu de bronze, que Deus está surdo ao seu clamor. Essa é a ideia que nos é passada neste salmo à medida que nós vamos lendo. A Bíblia também nos fala que o autor deste salmo é Emã. Nós não sabemos quem foi este homem. Há dois registros na Bíblia que falam dele, ou de um homem que tem esse mesmo nome, Emã. Nós encontramos no primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, verso 33, verso 37, no reinado de Davi. E este homem ele era um dos músicos de Davi. O outro que nós encontramos, que é citado, é lá em primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso 31, que era um dos sábios do rei Salomão, ou do reino de Salomão. Nós não sabemos se foi um desses dois. Mas uma coisa nós sabemos, era um homem que temia o Senhor, era um homem que estava clamando ao Senhor. Aqui ele não está reclamando, está clamando. Aqui ele está orando, ele está buscando de Deus a solução para o seu problema, para a sua angústia, para o seu sofrimento. Então, quando nós olhamos este salmo, nós passamos muitas vezes a nos identificar com o salmista diante de muitas lutas e crises que enfrentamos também na nossa vida. A vida não é fácil, a vida não é um lugar tranquilo. Para muitas pessoas existe grande sofrimento. Talvez nós não venhamos passar sofrimentos como outros passam, mas muitos passam. Isso, infelizmente, faz parte da vida, o sofrer, a angústia, a dor. Nós, de alguma forma, sempre enfrentaremos problemas na nossa vida. A questão não é o passar pelo problema, é como nós enfrentamos o problema. O salmista aqui nos mostra como nós devemos passar pelo problema, como nós devemos passar pelo momento de angústia. É isso que ele nos mostra aqui. Outro detalhe interessante que nós devemos entender é que, independente do que este homem escreveu, que esse homem está em total desespero, nós temos que entender que a vida, como já falamos, se é um lugar de sofrimento, então cai por terra aquele slogan que muitas igrejas gostam de colocar nas suas mensagens, ou até mesmo como chamariz, quando é para chamar, infelizmente, pessoas para os seus cultos. É aquele slogan: deixe de sofrer. Deixe de sofrer. Como se fosse fácil. Algumas colocam: não deixe de sofrer, mas pare de sofrer. Pare de sofrer. E as pessoas acreditam nisso, como se fosse fácil, como se fosse um passe de mágicas. Como no estalar de dedos, todos os problemas desaparecessem. Se bastasse uma oração, como diz aí, uma oração forte, e o problema seria solucionado. Só que a Bíblia não nos ensina isso em momento algum. Então cai por terra essa ideia de que nós podemos a qualquer momento parar de sofrer como se dependesse de nós. Ou como se as nossas orações chegassem aos céus, nós mandássemos em Deus e Ele iria resolver nossos problemas da noite para o dia. Mas o salmista aqui nos mostra que é um salmo, infelizmente, um salmo muito triste, mas que mostra que o sofrimento é real, é uma grande realidade. Tanto que essa ideia de triunfalismo, como é muitas vezes pregado, isso precisa cair por terra, porque senão as pessoas ficarão mais frustradas, mais angustiadas e mais deprimidas servindo ao Senhor, achando que a fé que eles têm não é uma fé tão forte, porque sempre joga a culpa no outro. A culpa é sua, que você não teve fé, você não creu. Se fosse assim, nós não teríamos, irmãos,
palavras como do próprio Jesus Cristo, que disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, de todo o sofrimento que ele passou, no momento que ele passou a servir a Cristo, das perseguições, das angústias, como ele apanhou muitas vezes, 195 chibatadas aquele homem trazia nas suas costas, marcas de sofrimento, e ele mesmo falou: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ou seja, aquele homem passou pela moinha, mas ele termina a sua vida dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. O que nos mantém de pé é a fé, não são as coisas boas ao nosso redor. As lutas, as dificuldades são reais. Jesus, quando ele chama os seus discípulos para segui-lo, e lá em Marcos 8,34, ele diz: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é sinal de sofrimento. Quando alguém passava com uma cruz, todo mundo sabia que aquela pessoa ia com a cruz. Ele não retornava com a cruz, porque ali ele era pendurado e morto. E sofria. Era angustioso aquele período de crucificação. Então muitos estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Tomar a cruz é tomar uma responsabilidade com o Evangelho. Tomar a cruz é abrir mão das coisas deste mundo para andar com Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou que o caminho é estreito, a porta é estreita. O caminho largo leva à perdição. E muitas pessoas estão querendo caminhar por ele, dizendo que são servos do Senhor. Não estou dizendo que a nossa vida tem que ser um sofrimento constante. Estou dizendo que nós temos que viver pela fé, entendendo que o sofrimento é real, que não existe um passe de mágica para tudo sanar, para tudo desaparecer da nossa vida. Então este salmo nos mostra uma dura realidade, que é a vida. Mas só que algo que nós podemos tirar de grande proveito neste salmo. E é sobre isso que eu quero pensar com você. A primeira coisa que nós observamos nesse salmo é que o salmista ele está orando, mas ele está entendendo que a sua salvação, que a salvação que ele tanto necessita, procede do Senhor. A salvação procede de Deus. Olha só o que diz o verso 1, parte A. Senhor Deus da minha salvação. Ele reconhece que a salvação procede de Deus. Ele reconhece que a solução para o problema que ele estava enfrentando não partia somente dele e não tinha como ele resolver, não partia de outras pessoas ao seu redor, mas partia de Deus. A sua confiança estava em Deus. A solução do seu problema estava em Deus. Ele sabia que o Senhor podia intervir e resolver o seu problema, que não partia dos homens. Quantas pessoas estão confiando em homens? Como diz o salmista, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, porque Ele é a nossa salvação. A segunda coisa que nós observamos neste salmo, que nos chama muita atenção, é que o salmista ele está aflito, angustiado, só que ele está orando. Ele não parou de orar. Olha só o que diz a parte B do verso 1. Diante de ti tenho clamado de dia e de noite. No verso 2 diz: chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Ele está buscando a Deus. Olha só o que diz o verso 9, na parte B também: Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. E no verso 13, ele fala também praticamente a mesma coisa. Ele diz: eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti e de madrugada te esperará a minha oração. Este homem não está buscando solução em outro, a não ser no Senhor, porque ele sabia que o Senhor é a sua salvação. Por isso que ele ora. A oração é a arma, irmãos, que nós temos. A Bíblia nos fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Diz que Elias era um homem semelhante a nós e orou, os céus foram fechados e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Mas orou de novo e a chuva caiu. A Bíblia fala que a nossa oração chega até a presença do Senhor, que o Senhor recolhe as nossas orações. Então, sabe de uma coisa? Deus está nos ouvindo. Jesus o tempo todo ensinou seus discípulos a orar com persistência. Batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis. Mas é com persistência. A oração é a arma do crente. É o momento que nós também buscamos ao Senhor e recebemos do Senhor o conforto e o consolo. Então ore, não deixe de orar no momento de aflição. Busque o Senhor com fé e nós veremos o agir de Deus na nossa vida.
Uma terceira coisa que nós entendemos aqui e vemos neste salmo que nos chama a atenção é porque que ele estava orando. Olha só o que diz o verso 3 e o verso 4. Diz assim: porque minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com aqueles que descem o abismo. Estou como um homem sem forças. Irmãos, a Bíblia fala que este homem estava com sua alma angustiada. Angústia, irmãos, às vezes é maior do que o sofrimento físico. Tem pessoas que estão com seus corpos perfeitos, mas estão em total angústia, total sofrimento. Recentemente eu vi um filme em que um homem estava tentando suicídio. Subiu no peitoral de um prédio e chegou para lá de fora para se julgar, do 21º andar. Porque estava angustiado. Ele tinha família, ele tinha um bom emprego, era uma pessoa de renome, mas a sua alma estava angustiada, ele queria dar cabo da vida. Isso é só um exemplo de quantas pessoas que têm dado cabo da vida, quantas pessoas estão em total angústia, mesmo diante de aparentemente tudo estar bem ao seu redor. Então o problema maior não está do lado de fora. O problema está dentro de nós. A angústia que nos toma o coração, a angústia que toma a nossa alma, a angústia que nos sufoca e que nos tira a paz. Por isso que quando o Espírito Santo vem sobre nós, primeiro ele trabalha de dentro para fora, não de fora para dentro. Às vezes a angústia está ao nosso redor, a situação é difícil ao nosso redor, mas nós temos a paz que excede todo o entendimento que guarda os nossos corações. Alguns anos atrás eu li a história de uma mulher, de uma jovem, chamada Joni Eareckson Tada. No 30 de julho de 1967, essa jovem, ela mergulha num rio, bate a cabeça e fica tetraplégica. E ela quis dar cabo da vida. Só que ela falou para uma pessoa: eu queria me matar, mas nem isso eu posso, porque eu não tenho força nem nas minhas pernas, nem nos meus braços. Mas o tempo passou, e aquela mulher foi se recuperando, o Espírito Santo foi trabalhando no coração dela, ela acabou vindo a se casar, ela veio ter filhos. E interessante que nas cruzadas evangelísticas do falecido Billy Graham, ela muitas vezes foi para dar testemunho. E o que se espera de um testemunho de uma mulher tetraplégica? Todo mundo, quando fala em testemunho, as pessoas pensam numa pessoa se levantando da cadeira de rodas, andando, falando do poder de Deus para curar, para restaurar, para trazer saúde física, mental, espiritual. No entanto, aquela mulher, ela mesmo presa àquela cadeira de rodas, dependendo de pessoas ao seu redor, ela dava testemunho. E o testemunho dela era interessante porque ela dizia o seguinte: eu não sei porque Jesus me ama. Eu não sei porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário para me resgatar e me dar a vida eterna. Eu sou uma mulher aleijada. Eu sou uma mulher tetraplégica. Eu dependo das pessoas ao meu redor. Mas mesmo assim o Senhor pagou um alto preço por mim. As pessoas ao redor têm que cuidar de mim porque eu dependo dos outros. Mas eu dependo acima de tudo da graça e da misericórdia do Espírito Santo que me sustenta e que me guarda. Hoje eu tenho a alegria da salvação. Eu tenho certeza que meu nome consta no livro da vida. Essa mulher testemunhava e centenas de milhares de pessoas ali ouvindo aquele testemunho, eram impactadas pela presença do Espírito Santo, porque aquela mulher estava em paz. A angústia de sua alma havia sido sanada através da ação do Espírito Santo em seu coração. Essa é a diferença, meus irmãos. Passaram-se alguns anos e ela foi detectada com câncer no seio. E perguntaram para ela assim: agora, o que você vai fazer da sua vida? Ela disse: é uma porta que Deus está abrindo para que eu possa pregar o Evangelho para as pessoas que estão com câncer. Lá na quimioterapia, eu vou testemunhar de Jesus. Isto é uma alma sarada, isto é uma alma sanada e tomada pela graça e glória do Espírito Santo. Essa é a diferença. Uma outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que este homem, ele naquele momento, ele está se vendo esquecido por Deus. Ele olha para dentro de si, a impressão que ele tem é que ele está sozinho e desamparado, que o Senhor não está olhando mais para ele. Olha só o que diz o verso 4. Ele diz assim: estou contado com aqueles que descem ao abismo, estou como um homem sem forças. E no verso 6 ele diz assim: puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Como que esse homem estava se vendo?
desamparado. E quantas vezes nós também nos vemos desamparados? Quantas vezes a impressão que temos que nós estamos sozinhos, que o Senhor não está se importando com o nosso sofrimento, com as nossas angústias. Eu quero dizer para você que, aparentemente, o abandono de Deus, há um propósito maior da parte de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos fala que José foi vendido ao Egito. Seus irmãos o venderam. Ele que tinha sonhos, ele que tinha revelações da parte de Deus, aqueles homens não entenderam, nem sequer seu pai entendeu. E por fim aquele homem, aquele jovem, menino de 17 anos, foi vendido para o Egito. Mas foi ali que o Senhor restaurou, resgatou e transformou a vida deste homem. No final, depois de 2 anos de grande fome, os seus irmãos vão buscar comida. E quem era o regente dali do Egito? José. José era um homem que mandava e desmandava naquele lugar, porque o Senhor o honrou. Ele foi ali. Lá em Gênesis 45, 5 a 8, ele diz: vocês me tentaram mal, o Senhor transformou em bem. E vocês tentaram me causar um grande prejuízo, mas o Senhor transformou em bênção. E não foram vocês que fizeram isso comigo, foi o próprio Deus que me trouxe para cá, mandou à frente de vocês para salvar a vida de vocês. Vocês veem a diferença, irmãos, de um homem que tem um coração totalmente tomado pela glória e pela graça de Deus. Ele não se viu abandonado, ele se viu guardado pelo Senhor e viu o propósito de Deus naquilo tudo. Essa é a diferença. Então, muitas vezes, nós estamos reclamando ou questionando ou sem entender o que está acontecendo. Espere no Senhor. Há de ter uma resposta. Algo maior está por acontecer. Quer ver outro exemplo interessante? Jó. Jó passou por tudo que passou, e mesmo ainda angustiado, mesmo ainda tomado de doença, mas depois de todas as revelações que o Senhor lhe deu, ele pôde falar: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E ele não tinha sido restaurado de nada, ele continuava doente, ele continuava com seu corpo tomado de enfermidades, mas ele pôde falar que ele agora estava vendo o Senhor, conhecendo o Senhor. Não porque o seu corpo estava sarado, mas porque o Senhor tinha se revelado a ele. Ele entendeu o plano, o projeto, algo de Deus que tinha para a sua vida, que era muito maior. Outro exemplo que nós encontramos é o próprio exemplo de Dorcas. Dorcas era a mulher que muito fazia para abençoar a vida de tantas viúvas, de tantas outras pessoas. No entanto, essa mulher adoeceu. Essa mulher, infelizmente, veio falecer. Chamam Pedro para ir lá. Pedro, então, ora por aquela mulher que estava morta e ela ressuscita. Mas, através disso, Pedro permaneceu ali. E quando, mais tarde, Pedro, então, recebe a visita de 3 homens que estavam chamando para ele ir até a casa de Cornélio, um centurião romano, porque o Espírito Santo estava falando com ele, porque um anjo do Senhor tinha ido na casa dele e disse que ia para procurar Pedro, porque ele tinha palavra de salvação. Ali a porta do Evangelho estava se abrindo agora para os gentios. Então, às vezes, o mal que nos acontece é uma porta que se abre lá na frente. Nós não estamos entendendo, mas Deus é o Senhor da história. Deus tem o controle de todas as coisas. Nada acontece sem que não haja um propósito maior para que o nome do Senhor seja exaltado. Quando Lázaro também adoece, e 4 dias depois chega Jesus, as irmãs de Lázaro dizem: Senhor, já cheira mal, por que o Senhor está mandando tirar pedra? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Ali o Senhor queria provar algo maior, mostrar o poder de Deus, que Ele tem o poder para trazer vida aos que estão mortos, aos que estão podres espiritualmente, aos que estão em estado de decomposição. Mas o Espírito Santo é poderoso para trazer vida. E por fim nós encontramos o apóstolo Paulo e Silas. Paulo tem uma visão, vai para Filipos, ali começa a pregar o Evangelho, é preso, juntamente com Silas, lançado no cárcere interior, mas ali, enquanto eles oravam, enquanto eles louvavam o Senhor, e o povo ali, as pessoas presas ouviam, o carcereiro então, diante do terremoto que aconteceu, achou que todos tinham fugido, tenta se matar, e Paulo diz: não faça tal coisa, todos nós estamos aqui. E aquele homem se prostra perante aqueles servos do Senhor e pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Aquele homem então que se converte, aquele homem é alcançado pelo poder do Evangelho, a sua casa é abençoada e ali nasce uma igreja. Aí nós encontramos a carta aos Filipenses. Irmãos, Deus tem um projeto muito maior.
Quando nós pensamos que nós estamos desamparados, esquecidos por Deus, Deus está trabalhando na nossa história. Deus está sendo exaltado de alguma forma. Lá na frente, nós vamos entender tudo o que está acontecendo. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui nesse texto é que ele se vê castigado por Deus e abandonado até mesmo pelos seus amigos. No verso 18 diz: desviaste para longe de mim, amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. Ele se vê abandonado. Talvez ele estava com doença que pudesse contaminar outras pessoas, e ele estava então sozinho. Aquilo estava tomando o coração dele. Mas ser abandonado é algo que muitas vezes nós passamos por isso. Diante de uma calúnia, uma fofoca, diante de um mal que a gente está passando e as pessoas se afastam. Nem todos se aproximam quando nós estamos passando por lutas. Jesus, quando foi preso, todos seus amigos, os apóstolos, os discípulos, todos o abandonaram porque estavam com medo. Quando Jesus foi morto na cruz, somente João foi até a cruz. Quando Jesus foi sepultado, somente as mulheres foram lá para honrar o seu corpo, que estava, segundo elas, ainda estava naquele túmulo. Quem vai nos tirar a pedra? Mas aquelas mulheres foram. Qual homem que foi? Qual companheiro de Jesus que teve a coragem de ir lá para honrar o corpo do seu mestre? Ninguém. Às vezes nós somos abandonados também, mas o Senhor nunca nos abandona, porque Ele disse na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando Paulo foi preso, estava para ser julgado e morto, ele disse: todos me deixaram. Lá em segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele diz isso. Mas tem um momento que ele diz também que é algo que nos dá uma força tremenda. Ele disse: todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo e me livrou da boca do leão. Essa é a diferença, irmãos. É a confiança em Deus. É saber que, ainda que o homem nos deixe, ainda que o homem nos abandone, Deus está conosco para nos guardar, para nos proteger e para nos livrar de todo o mal. Esse homem devia estar com uma doença muito séria e algo que estava, talvez uma lepra. Por isso que ele foi abandonado, por isso que ele foi deixado, por isso que ele foi aparentemente esquecido. Mas o Senhor não havia esquecido ele. Por isso que ele estava orando e crendo que o Senhor era a sua salvação. Uma outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que o salmista ele vê a glória de Deus somente para essa vida. Olha só o que diz o verso 10. Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Aqui ele está achando que a glória do Senhor só se manifesta nessa vida. Ele não consegue entender e ver que o tempo de Deus, o Cronos, que é o nosso tempo, ele pode ser tomado pelo Kairos, que é o tempo de Deus. Ele não consegue entender que o Aeon, que é o tempo infinito, que é a eternidade, ela permanece, ainda que o caos esteja ao nosso redor. A glória de Deus, o tempo de Deus se manifestar sobre nossas vidas é no tempo dele, no momento dele. Então nós não temos que entender e achar que os mortos não te louvam. Não, irmãos. Aquele que serve ao Senhor, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia fala que o sangue de Abel fala até hoje, porque Abel não simplesmente serviu ao Senhor em vida. Mesmo depois de morto, o testemunho deste homem ainda fala. A glória do Senhor se manifesta através do nosso legado, através da nossa vida, através do nosso testemunho. E muitas pessoas estão preocupadas em deixar heranças, bens materiais, mas o maior legado, a melhor herança, melhor dizendo, que podemos deixar é o nosso legado, é o nosso testemunho, é a nossa vida no altar. É mesmo diante da angústia, da dor, do sofrimento, nós testemunharmos do Senhor em todo o tempo. Nós não podemos testemunhar quando tudo vai bem, mas é na hora que vai tudo mal, entender que o Senhor é aquele que nos guarda e que nos protege. O salmista passou por tudo isso. O sofrimento tomou seu coração, a angústia inundou sua alma, mas aquele homem, ele estava, apesar de tudo, buscando de Deus, orando, clamando. Não sabemos se o Senhor solucionou o seu problema, porque o salmista aqui não diz e a Bíblia não relata. Mas uma coisa, nós temos que seguir o exemplo deste homem. Buscar em Deus a solução. Clamar pelo Senhor. E mais uma vez eu afirmo, o sofrimento ele é real, porque é uma consequência do pecado. Talvez não nosso, mas o pecado de Adão e Eva, o pecado original. Por isso que o mundo jaz no maligno. E o sofrimento nos bate à porta, a doença nos bate à porta, a morte nos bate à porta. Por isso nós temos que estar firmados e bem enraizados, através da nossa fé em Jesus Cristo, e na sua palavra e nas suas promessas.
Deus é aquele que nos guarda. Deus é aquele que ouve nossas orações. Deus é aquele que muda a nossa história. Deus é aquele que é glorificado através da nossa vida. Mas no momento que nós estamos na sua presença, testemunhando, e o nome do Senhor será exaltado. Eu sei que esse salmo é um grande lamento, no sentido de um homem que está aos pés do Senhor, clamando por misericórdia, e aparentemente não está sendo ouvido. Mas Deus nos ouve, Deus nos atende, assim como estava atendendo esse salmista, e ouvindo a sua oração, ouvindo o seu rogo. Deus está te ouvindo também, meu irmão. Deus está vendo o teu sofrimento, e pela misericórdia e graça, Ele há de amparar você. Busca o Senhor, esteja aos seus pés, clamando e buscando a sua face. Creia na sua intervenção, na sua vida, no seu problema. E em nome de Jesus, você vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.